Boa noite a todos. É com grande satisfação que cumprimento a todos os presentes e todos que nos acompanham nesta noite em prol da comunidade atípica de Martinópolis, abrindo a campanha Abril Azul. Informação gera empatia e empatia gera respeito. Vou chamar para compor a mesa a senhora Fernanda Serrano, membro fundador do Comitê de Diversidade. Chamo também o nosso prefeito municipal, o senhor Valdeci Soares. Convido o presidente da Câmara, o senhor Gabriel Valões dos Santos. Convido a presidente do Sindicato de Martinópolis, a senhora Maria Regina Leite. Convido também a mãe atípica, a senhora Ellen Fernanda. Convido a diretora da PAI de Martinópolis, a senhora Vânia Soares. Convido a representante do CAPS-AD, a senhora Suzelane Lopes. Convido a representante do Departamento Municipal de Educação, a senhora Paula Dantas. Convido a presidente da Comissão de PCD de Presidente Prudente, a senhora Alicia Marconi. Quero agradecer a presença também da vereadora da cidade de Caiabu, a senhora Néia da Saúde. Seja bem-vinda. Convido a membro do Comitê da Diversidade para abrir o evento. Boa noite a todos, todas e todes. Bom, meu nome é Fernanda Serrano, sou mulher, tenho os cabelos curtos, encaracolados, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta, uma camisa azul por cima, brincos e colares azuis também. Gostaria de agradecer a oportunidade de hoje estar aqui na presença de todos vocês e reforçar a importância desse evento, né, da abertura dessa campanha. E desculpe meu nervosismo, é a primeira vez que eu estou aqui na frente. Não sabia nem apertar o negócio aqui. Bom, o coletivo do Comitê da Diversidade, ele atua na promoção da cultura, né, da educação, da arte e da saúde, sempre com foco na inclusão e no respeito à diversidade. Hoje gostaria de compartilhar aqui com vocês uma iniciativa muito especial, que foi a parceria realizada com as mães atípicas do município de Martinópolis para a realização de 3 ações importantes. A palestra dessa noite, a caminhada que será realizada amanhã, no período da manhã, e no sábado, o Incluscine, que será a primeira sessão adaptada para o público, né, autista. Essas atividades, elas têm como objetivo ampliar o debate sobre inclusão, acessibilidade e levantar os desafios enfrentados pelas pessoas e suas famílias. A gente acredita, enquanto coletivo, que somente quando a gente dá visibilidade e representatividade, a gente promove alguma mudança. O Incluscine é um exemplo disso. Foi um projeto pensado, né, para proporcionar um ambiente acolhedor para as crianças,
e para garantir que elas possam viver a experiência de um cinema de maneira confortável, que respeite as suas necessidades sensoriais. Nós acreditamos que a inclusão só acontece de verdade quando toda a população se envolve e se compromete. Por isso, a gente conta com o apoio de todos para fortalecer essas ações. Gostaria de agradecer especialmente a Daiane, é uma mãe atípica que nos procurou, esteve na minha casa em uma das reuniões do comitê, pedindo ajuda para que ela colocasse em prática os desejos, né, de ações que considerassem esses munícipes, né, essas crianças e famílias. E foi muito prazeroso recebê-la lá. A partir disso vieram outras parcerias, né, a Vânia, né, Departamento de Cultura, Simone aí, né, sempre nos ajudando. Então, gente, eu declaro aberto o Abril Azul. Vou passar a palavra para os nossos colegas aqui agora. Obrigada e desculpe o meu nervosismo. Convido também para fazer parte da mesa a representante da FAMAR, a Daiane. E também para compor a mesa, a palestrante, a doutora Daniela Paim. Com a palavra agora, a doutora Alicia Marconi, presidente da Comissão de PCD de Presidente Prudente. Dando continuidade aqui na descrição da colega, eu também sou mulher, tenho um cabelo comprido, mais ou menos com marrom, estou vestida com uma roupa clara, estatura mediana e consegui um lenço azul para representar o mês de abril, né? É um grande prazer estar aqui em Martinópolis, na Casa Legislativa, cedida para esse evento muito importante. Eu trago um abraço da diretoria da OAB de Presidente Prudente. Eu represento e sou presidente lá da Comissão do Direito e Defesa dos Deficientes. E trabalhamos arduamente no sentido de responder à demanda cada vez maior em toda a região. Demandas que poderiam não mais estar existindo, então a gente vê como que a luta ainda é muito grande, o caminho ainda está muito distante, mas tem muita gente nessa caminhada. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, as autoridades presentes, aos organizadores desse evento maravilhoso, a palestrante, colega de Venceslau, advogada, ao público em geral, aos colegas advogados, aos pais, às mães atípicas, aos autistas presentes, e que abril passe a ser um mês de todos os meses, na verdade. O mundo ele se veste de azul em abril, mas nós queremos mais. A gente quer esse azul o ano inteiro, né? São muitas palestras, atividades, campanhas, trabalhos, mas a gente quer mais além de abril. E a OAB reforça esse trabalho contínuo, voluntário e à disposição de todas essas associações, as lutas, as pessoas. A OAB tem esse papel, essa missão de fazer essa ponte.
Então, estamos juntos. Para todos que nos conhecem lá já, sabem que estamos juntos à disposição. Muito obrigada. Com a fala agora, a mãe atípica Ellen Fernanda. Boa noite a todos. Estou aqui representando uma mãe atípica que tem 2 filhos gêmeos que são autistas. E eu sei muito bem o que é a dificuldade, a adversidade de uma mãe ter um filho autista. E não é fácil, nós enfrentamos muitas provações no dia a dia. Eu descobri os meus filhos com 2 anos e meio, através de uma avaliação comportamental que a Marcela Ribeiro fez. Aí, após isso, a gente começou a entrar em investigação, procurar apoio, procurar suporte. Os meus filhos são acompanhados na PAI, onde eu agradeço muito pelo apoio de todos os funcionários, principalmente alguns funcionários, a diretora Vânia, que está presente. E também, judicialmente, eu consegui uma redução da minha carga horária através da doutora Alicia Marconi, que também se faz presente. Então, nós sabemos que nós temos os direitos, são muitos os direitos que as crianças autistas têm e os pais também. Mas nós temos que correr atrás, porque os direitos têm, mas a gente tem que ir em busca. E eu digo para todas as mães que estão aqui, não desista dos seus filhos. Creia que eles podem evoluir, que eles podem ter uma vida normal, como de todos, e acreditem neles, acredite nas capacidades que eles possam ter. E agradeço a sua oportunidade, agradeço a todos que se fazem presente aqui, à autoridade legislativa, a todos os profissionais, e pais e mães que estão aqui nesta noite. Com a palavra, o presidente da Câmara, o senhor Gabriel Valões dos Santos. Boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer, primeiramente, a presença de todas as famílias atípicas que estão aqui esta noite, que estão nos acompanhando. Em nome do senhor prefeito, gostaria de agradecer aqui a presença dos vereadores. Representando hoje o Legislativo, fico muito contente em ver a quantidade de vereadores que tem aqui hoje, acompanhando o evento. Vereador Pedro, vereador Ricardo, vereador Minoro, vereador Alemão, professor José Ricardo. Oi? Vereador Alessandro. Desculpa, Alessandro. Então, eu fico muito feliz de ver que os vereadores estão imbuídos nesta causa. Nós costumamos dizer muito sobre a questão de inclusão, né? E essa questão de inclusão, de fato, precisa ter a presença e a participação de todos. Então, por isso que eu quis fazer esses agradecimentos em especial. Gostaria de agradecer aqui também, a Vânia, representando a PAI de Martinópolis, Luzenite, aqui hoje representando o Conselho PCD do nosso município, a doutora Alícia, a nossa palestrante, a Paula, representando a educação, as mães que estão aqui também na mesa, a Dai, que tem nos procurado sempre aqui, para fazer um trabalho de fato procurando os seus direitos, vindo em busca, porque é o que eu sempre falo para ela quando ela nos procura. Não basta só a gente acender ali um fósforo e deixar ele se apagar. A gente está tendo que sempre acender cada vez mais, trazendo pessoas que engajem na causa para que a gente consiga de fato fazer alguma coisa. Aquela história de que uma andorinha só não faz verão. De fato, realmente é isso. Quando a gente se une numa causa, a gente consegue de fato fazer uma transformação. Então, agradecer a Regina, que também representando o sindicato, que acho que tem um poder muito grande aí, de trazer essas políticas públicas que a gente possa apresentar aqui na Câmara, para que seja passado para os funcionários também, porque assim, a gente sabe que nos departamentos a gente precisa de um acolhimento em relação à questão autista, não só aos autistas, mas a todos a categoria de PCD, a gente precisa também que inclua de fato, porque falar de inclusão é fácil, mas a gente precisa, até foi conversado com o prefeito no dia que a gente teve uma reunião, a caminhada, foi falado com o prefeito a questão da gente tentar incluir também as pessoas com deficiência no poder público para trabalho. Eu sei que não é fácil, a gente precisa criar políticas para isso, mas foi conversado sobre isso.
Gostaria também de agradecer, né, representando hoje o Conselho da Diversidade de Martinópolis, o Comitê da Diversidade. É um prazer, você sabe que a gente está sempre disposto aqui a trabalhar em conjunto e é muito importante ter vocês lutando, porque é isso, a gente tem diversas causas para lutar pelo nosso município e precisa de pessoas de fato engajadas, e eu vejo você tá em diversas causas mesmo, lutando, né? Está sempre presente nos eventos, então é isso. Agradecer muito sua presença aqui também hoje, a participação, tá? Então, em nome da Câmara, é isso que eu queria deixar como mensagem, a questão, de fato, a gente precisa de todos, não é só a Câmara, não são só as pessoas que estão aqui, são as pessoas que estão acompanhando, as mães mesmo. A gente sabe que é desgastante, muitas acabam desistindo pelo caminho da sua luta, porque às vezes não vê uma luz no fim do túnel, porque é difícil, né? O prefeito está aqui, não é fácil a gente conseguir, através também das políticas, né, fazer a diferença, mas se todos se imbuírem nessa causa e a gente consegue, de fato, né, fazer uma transformação na cidade, né? Então, assim, é um sonho, de fato, a gente colocar em prática tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que a gente discursa, mas para isso a gente precisa, de fato, ter a união entre poderes públicos, os poderes privados, aí, o poder legislativo, executivo, né, o poder judiciário também, que é muito importante, né, para que, de fato, faça-se cumprir os direitos aí das pessoas com deficiência. E em relação ao autismo, é algo assim, que eu venho trabalhando desde do meu início de mandato, né? Não só eu, como a maioria dos vereadores, e a gente tem trazido assim, várias propostas, conseguindo implantar, né? A Vânia está aí, a gente manda recursos, às vezes, para atender em algumas situações que precisa, como, por exemplo, a nutricionista que faz um trabalho hoje, por conta da seletividade alimentar lá na PAI, com os alunos, é devido à emenda impositiva que a gente conseguiu destinar aqui através da Câmara. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente consegue atingir algum objetivo de alguma forma, mas é isso, a gente lutar a cada dia, né, e estarmos sempre juntos. Gostaria de agradecer também a presença da primeira-dama, do presidente da Câmara de Indiana também está aqui presente, tá? Então é isso, né? A gente consegue estender não só no nosso município, mas no município vizinho, porque a gente sempre busca, né, parcerias, e isso a gente não precisa ficar preso só dentro de Martinópolis, a gente pode buscar ao nosso redor, né, outras cidades aí que tenham, às vezes, políticas já implantadas que a gente possa copiar, porque não é feio falar que a gente copiou, né? A gente copia mesmo, a ideia boa a gente serve para ser copiada, e a gente traz para o nosso município. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito Valdecir Soares. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade, agradecer a todos vocês presentes, aos cumprimentos da mesa, em nome da Vânia, cumprimentar toda a mesa composta, agradecer o presidente Gabriel Valões, em nome dele eu estendo os cumprimentos a todos os vereadores e quero deixar aqui para vocês, mães, pais dessas crianças tão importantes, eu como executivo e o nosso legislativo, eu creio que a gente está pronto, sempre de portas abertas, para ajudar vocês nessa jornada. Eu sei que não é fácil, mas quando a gente acredita num sonho, tem que ter união. E o que a gente puder fazer, correr atrás de verbas, para que aconteça realmente as coisas, igual a gente vê em outros municípios, a porta vai estar aberta, nós vamos lutar, vamos dar o nosso melhor. Vocês podem ter certeza de uma coisa, conta sempre comigo, independente de qualquer circunstância, e eu estou aqui na frente dos legislativos que está pronto para apoiar também. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe. Peço agora encarecidamente que permaneçam nos lugares a senhora Maria Regina Leite, a senhora Ellen Fernanda e a nossa palestrante, e todos os demais retornam aos seus lugares. Prazer, querida.
querida Rê. Agora, mais uma vez realinhado, com vocês a nossa estrela da noite, a doutora Daniela Paim, a advogada, especialista nos direitos das pessoas com deficiências e autismo, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Com ela, a palestra, O Luto do Filho Perfeito. Com a senhora, doutora. Obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite. E eu queria agradecer, assim, em especial, essa grande amiga, né? Que a gente aí, passado dos 20 anos, que a gente se conhece, né? Eu queria agradecer também de forma muito especial a Dai, né? Que eu conheci há tão pouco tempo, mas já tenho amor por você, Dai. Muito amor no meu coração, tá? Queria cumprimentar e agradecer todas as autoridades presentes. E queria agradecer de forma muito especial ao Davi. Queria agradecer ao Davi. Para aqueles que não sabem, o Davi é o meu filho. Ele tem 10 anos de idade. Ele é TEA. Ele tem o transtorno do espectro autista. Como o nosso nobre falou, né, com relação à minha qualificação, sou advogada há 34 anos, aonde depois do diagnóstico do Davi, eu me especializei nessa área. Também, após o diagnóstico do meu filho, como pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e também em análise do comportamento. Tudo na esperança de ajudar o meu filho, né? E com toda essa formação, quando a Regina me ligou, ela falou assim: Dani, nós vamos ter um Abril Azul aqui e eu lembrei de você. Você aceitaria vir fazer uma palestra para a gente? E eu prontamente falei, sim, eu vou. Porque eu sempre pedi o ID de Jesus na minha vida, o ID de Deus na minha vida. E aceitei. Posteriormente, ela me colocou em contato com a Dai. E aí ela me intitulou palestrante. Eu não me intitulo palestrante. Eu me intitulo como uma mãe de autista que está aqui nessa noite. Vou explicar para vocês o porquê. Porque em conversa com a Dai, eu falei para ela assim: Dai, o que você quer que eu leve? Porque como a gente tem o conhecimento do direito, a gente tem o conhecimento da pedagogia, psicopedagogia, a gente tem todos esses conhecimentos, o que você quer ouvir de mim? O que vocês precisam ouvir de mim? E aí nós combinamos que a gente estaria estudando, vendo qual que seria o tema, né? E Deus colocou nos nossos corações, né, Dai, que seria o luto do filho perfeito. E Deus também colocou no meu coração que o seguinte, que nessa noite aqui, não é palestrante, não é advogada, não é neuro, não é psico, não é nada disso. Porque isso daí para vocês hoje é muito fácil. Entra lá na internet, no YouTube vai ter, no Google vai ter. Então, o que eu me proponho a trazer para vocês nessa noite é o que sente, ou pelo menos aproximadamente o que sente uma mãe de autista. Eu não sei se já falaram para vocês que família é a primeira que tem que ser acolhida pelos autistas. Porque, claro, nós temos que lutar pela inclusão, nós temos que lutar pelos autistas, mas vocês podem ver que tudo começa pela família. O autismo, para quem não sabe, é um transtorno, um desarranjo, vou falar em palavras simples, neurológico. Mas quando esse transtorno global, neurológico vem, ele vem um transtorno, não é isso, mãezinha?
para uma família inteira. Então, Deus colocou no meu coração que eu não tinha que falar sobre coisas técnicas, sobre a lei, porque tem direito a isso, aquilo. Não vou falar para vocês que nós não vamos entrar nesses assuntos, vamos falar assim, vamos pincelar sobre esses assuntos, mas eu quero falar com vocês sobre coisas assim mais profundas. Dar o meu testemunho para vocês, como que eu descobri com relação ao meu filho. Porque o que acontece? Tem pessoas que falam assim, nossa, o autismo é novo. Não, o autismo não é novo. O autismo, ele sempre existiu. Porém, as pessoas não enxergavam, elas não viam. Tá, eu vou lutar pela inclusão, muito lindo. Mas eu sei pelo que eu estou lutando? Eu estou incluindo o quê? Então, eu digo para vocês que Davi, ele é gêmeo. Como você que tem gêmeos, Davi é gêmeo. Mas a diferença é que é o Davi e a Ana. Mas a diferença, mãezinha, é que o Davi, ele tem um espectro autista. A Ana não tem. Para os que não sabem, típico são as pessoas consideradas normais. Atípicas, os nossos autistas, as crianças especiais, as crianças que nascem, as pessoas que têm síndromes. Síndrome do autismo, síndrome de Down. Inúmeras síndromes que existem hoje. Às vezes, nós estamos lutando pela inclusão e não sabemos que nós mesmos podemos ter uma síndrome. Que nem a gente vê os papas do autismo hoje, Dr. Tiago Castro, ele revelou que ele tem TDAH. Dr. Paulo Liberalesso, ele é autista. E eles são os papas, eles hoje, conhecimento máximo está neles. Eu, com certeza, TDAH, né? E com isso, por ser uma mãe que teve um casal de gêmeos, que se separou com 7 meses, quando eles tinham 7 meses, sem rede de apoio nenhuma, sem mãe, sem sogra, sem ninguém. Continuei a criação dos meus filhos. Porém, uma tarde de domingo, quando eu levei os dois para brincarem na pracinha, uma amiga me chamou a atenção, que eles estavam no pula-pula, onde a Ana pulava, sorria, brincava, e o Davi estava deitado. Eles, quando nasceram, ganharam uma Bíblia pequena, e o Davi estava com uma Bíblia debaixo do braço, deitado, olhando para o céu. A minha amiga chegou para mim e falou assim, amiga, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que seu filho é surdo. Falei, será? Eu não tinha padrão de família, crescer com crianças e saber se era normal, se não era normal. Mãe solo, né? Até essa época. E o que acontece? Só que eu sempre fui uma pessoa que eu dava credibilidade a algumas coisas. E ela me aconselhou a levar numa fono. Chegando nessa fono, ela falou, olha, o seu filho, ele ouve perfeitamente bem. O que pode acontecer com o seu filho é que ele apresenta traços autistas. E eu, traços autistas? O que é isso? Ela falou, procura um especialista. Como eu sou fono, para aqueles que não sabem, o diagnóstico de autismo, eu sei que tem muitas pessoas técnicas aqui que sabem até mais que eu, mas o diagnóstico de autismo ele só pode ser fechado por psiquiatra, neuropsiquiatra. Então, o que acontece? Ela, como uma fonoaudióloga, ela não podia fechar, mas ela suspeitava. E ela me aconselhou, me indicou 3 médicos para eu estar passando o Davi.
Quando eu tentei a consulta com o médico de Prudente, eu sou de Presidente Venceslau, para quem não sabe, né? Tentei a consulta, ele tinha consulta para 8 meses. Aí tentei com uma doutora de Pirassununga, ela tinha consulta para 3 meses. E para 40 dias, o Dr. Clay Brites, saudoso Dr. Clay, que eu acho que muitos já devem ter ouvido falar dele aqui. Então, eu sou a mãe de um paciente do Dr. Clay, há 10 anos atrás, praticamente 10 anos atrás. O Dr. Clay tinha, porque até então ele não era tão famoso, né? E o autismo não tinha dado um boom, uma explosão. E nós fomos até o Dr. Clay. E ele cheguei, né? E falei para ele o que a minha amiga tinha falado, o que a fono tinha falado. E o Dr. Clay falou para mim, mãe, estava eu e a moça que me ajudava com a Ana no colo, e eu com o Davi no colo, e aquela coisa de mãe. Ele falou, mãe, solta ele no chão. Quando eu soltei o Davi no chão, ele foi conversando comigo, me perguntando, né? E o Davi foi na sala, né? Interagindo ali no ambiente. Pasmem vocês. Com 15 minutos, o laudo de autismo do meu filho estava fechado. Às vezes as pessoas aqui podem não entender por que, pasmem vocês, com 15 minutos fechado. Porque tem médico que demora 4 anos para laudar o teu filho e falar assim, teu filho é autista. Está na cara, ele está vendo, mas ele deixa passar 4 anos. Ele deixa passar 2 anos, ele deixa passar... E isso quando você custosamente consegue a consulta, né? E ele, com 15 minutos, ele laudou meu filho como autista não verbal, nível de suporte 3. Confesso para vocês que até então não sabia nada sobre isso. Nada. Mas, tudo bem, fui ali, fiz. Aí perguntei para ele. Perguntei, doutor, e esse negócio de autismo? Qual que é a possibilidade de cura? Ah, mãe, deixa isso para lá, não vamos falar sobre isso, não. Doutor, eu gostaria de saber do senhor qual que é a possibilidade da cura do meu filho. Mãe, vamos nos concentrar nas terapias, que ele vai precisar fazer terapia. Falei, eu faço questão. Ele virou para mim e falou assim, não existe cura. Porém, leve isso para o coração de vocês, o que o Dr. Clay falou para mim há 10 anos atrás, tá? Mas a criança, ela pode sair do espectro. Ou seja, não existe cura, mas existem progressos, melhoras. Aí eu falei, qual que é essa porcentagem? Ele virou para mim e falou assim, ah, mãe, é só 10%. Eu falei, doutor, tudo isso? Aí ele falou, por que você está falando isso? Aí ele que assustou comigo. Por que você está falando isso? Falei, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu tive meus filhos com 41 anos de idade. Quando eu ia nos médicos, quando eu fui fazer o meu tratamento, porque os meus filhos são fertilização, a chance que eles me davam de engravidar era de apenas 4%. Aí eu virei e falei, doutor, se com 4% eu tive 2%, o senhor está falando que com 10% meu filho sai do espectro autista, então. Entenderam meu raciocínio? Não, não é meu raciocínio, a minha fé. A minha fé. Não é isso, mamãe? Então tá. Aí voltei para minha cidade. E fui entrar no Mr. Google, YouTube, etc, para eu saber o que era o autismo. E me deparei com uma situação imaginável. Para vocês terem uma noção, eu fui mãe com 41 anos de idade. Eu já advogava, eu já tinha meu escritório, meu carro, minha independência financeira. Então, eu achava que nada quebrava minhas pernas.
Nada me entristecia, nada. Não falo isso com soberba e arrogância, não. É que tem coisas que elas são necessárias na nossa vida para a gente se deparar com a real situação que é a vida. E ali, de repente, quando eu comecei a ler tudo aquilo, aí eu me deparei que eu estava ganhando um filho autista. Aí é onde entra o nosso tema. Porque quando eu fui lá, eu fiz a fertilização, eles falam para a gente assim, olha, foram escolhidos os melhores embriões que tem. Porque não é uma coisa natural, é uma coisa, vamos dizer assim, que manipulada. Então, não vão colocar dentro de você os piores embriões, vão colocar os melhores. E ali eu me deparei que eu era mãe de autista. Então, aquele sonho de ser mãe, ter filho. Ninguém, quando tem um filho, idealiza ter um filho especial. Seja com qualquer síndrome, seja com qualquer problema. Mãe e pai não idealiza ter filho com bronquite, com asma, com sinusite, com alergia. Muito menos com qualquer síndrome. Mas ali, quando eu descobri, naquele momento, foi a hora de eu começar a velar o meu filho perfeito. Aquele filho perfeito que eu idealizava, ele estava começando a ser velado naquele momento. E naquele momento, eu tinha que começar a velar, eu tinha que começar a enterrar. E como vocês sabem, aqui eu acredito que todo mundo já esteve numa casa de luto. Não é fácil, não é fácil. Que nem eu recentemente, eu fiz um paralelo comigo mesmo, num velório que eu fui, porque coincidentemente eu cheguei na hora que estavam arrumando o caixão lá dentro, a mãe com a porta fechada, esperando abrir a porta para ela ver o filho morto dela dentro daquele caixão. E eu, na hora, me veio na cabeça, inclusive eu já tinha conversado com a Dai, e a gente já tinha proposto esse tema, o luto do filho perfeito. E eu ali, Dai, diante daquela casa de luto, daquela sala de velório, eu fui fazendo um paralelo do meu filho Davi, aonde ele foi diagnosticado, e o meu filho Davi, que eu idealizei ser uma criança perfeita, uma criança que ia crescer, ser um jovem, se casar, ter uma vida, se formar numa faculdade, eu estava ali velando o Davi. E eu não sei se vocês sabem que muitas vezes o que atrapalha os pais, a família, a sociedade, a comunidade, é parar no velar, ficar velando. Tem pai que não aceita. O não aceitar é ficar velando o teu filhinho ali, ó. Não, aquele filho perfeito, ele não morreu. É esse aqui. Por isso que eu não vou dar tratamento para ele, porque ele não é assim. Isso é frescura. É mimado. Mete o chinelo nele. Não, isso é o processo de velório. Isso é o processo de velório. Isso é o processo aonde vai morrer o filho perfeito e vai nascer um filho especial. Nós, seres humanos, nós fomos criados e preparados apenas para a vida, não para a morte. Mas morria o meu filho perfeito e nascia o meu filho especial.
E eu queria pedir para vocês que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você falasse para a pessoa do seu lado, para todos vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é guerreiro. Vocês são guerreiras. Amém. Você é guerreira. Você é guerreira. Sabe por que eu pedi para vocês falarem uns para os outros? Porque vocês são guerreiros? Porque se Deus só dá grandes batalhas, grandes guerras para grandes guerreiros. Vocês não estão aqui essa noite porque vocês querem. Eu não estou aqui essa noite porque eu quero. Eu não quis ter um filho autista. Porém, eu tive um filho autista. E hoje, depois de passado esse tempo todo, mãe, sabe o que eu entendi? Que isso é uma missão. Sabe por quê? Porque se você não tivesse vivido o luto, eu não tivesse vivido o luto, vocês não tivessem vivido o luto, se a PAI não tivesse acolhido o luto, se essa associação não tivesse acolhido o luto, se os vereadores não acolhessem o luto, se as pessoas aqui, se a doutora não tivesse acolhido o luto, doutora, nós hoje não estaríamos aqui. Nós hoje não seríamos os grandes guerreiros que nós somos. Então, é necessário o luto, para nascer o guerreiro. E sabe quando que nasce o guerreiro? Quando você enterra o teu filho perfeito e nasce o seu filho especial. E aí você entende, mãezinha, qual que é a nossa missão? Deus deu o filho dele, Jesus. Qual que foi a missão dele? Morrer por todos nós. Então, quem somos nós para não termos 2 filhos autistas, 1 filho autista, vocês filhos autistas, seja de vocês ou seja por tabela? Só que a diferença é que eu e ela, em particular, nós sabemos o quanto dói aqui, ó. Certo? E vou falar mais para vocês. Não me foi dado um filho autista de nível 1, para aqueles que não sabem, o autismo, as pessoas, elas dividem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Na verdade, tudo é autista. Porém, eu particularmente, como mãe de autista, hoje eu divido em 2. Eu divido nível 1, nível 2 e eu divido nível 3. Aí você vai falar, mas Daniela, por que essa divisão? Porque toda a ciência, a medicina, todo mundo está dividindo em 3. Eles querem uniformizar, mas eles estão dividindo em 3. Por que você faz essa divisão em 2? O 1, o 2 e o 3. Porque eu falo para vocês que é muito bonitinho falar inclusão. Precisamos lutar pela inclusão. Precisamos lutar pela inclusão. Precisamos lutar pelos nossos autistas. Mas eu pergunto para vocês, no dia do cinema que vai ter o autista nível 1, nível 2, ele vai. Ele vai, sabia, Dai? O nível 1, nível 2, ele vai. Mas eu pergunto para vocês, o nível 3, ele vai? Ele vai, mãezinha? Então, eu vou pedir para vocês terem essa conscientização também. Porque tem que ter uma adaptação para o nível 1, nível 2, e um respeito. E, se possível, uma adaptação para o nível 3. Quando nós falamos de autismo, falar a verdade para vocês, tá? Aqui, do que eu tinha preparado, não era nada disso. Mas Deus sabe o que precisa ser ouvido, né? Então, é assim que funciona. Quando nós falamos de nível 3, ou quando nós falamos do autismo, nós pegamos tipo um balaio e colocamos tudo dentro. Olha, nós precisamos da inclusão para eles. Mas nem todos sabem que o nível 3, ele é severo.
ele é severo. Às vezes vocês vão pensar assim, olha, tô vendo essa moça aí, ela é advogada, ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, ela estudou ABA, ela está terminando o ludopsicopedagogia, ela o ajudou a abrir uma associação em Presidente Epitácio, onde ela foi voluntária 2 anos. Quando perguntaram para mim o que eu queria para eu ajudar ali, eu falei nada. Mas nós vamos ainda abrir a associação. Nós não temos recurso, nós não temos nada. Eu falei, tudo bem, Deus tocou no meu coração. O combustível e o pedágio é por minha conta. Vou vir atender 2 vezes por semana aqui. Hoje, a anjoazul.pe, para quem quiser entrar no Instagram e ver, começou na sala do meu escritório, onde uma pessoa chamada Leia Cristo me convidou, falou assim, eu tenho no meu coração abrir uma associação para crianças autistas. Eu falei, eu vou sonhar o seu sonho junto com você. Por isso que eu falei para vocês, fala para quem está do seu lado, você é guerreiro. Porque voltando ao que eu estava falando, o meu filho é nível de suporte 3. Eu não tenho rede de apoio. Só que eu aprendi que eu não tenho que me vitimizar. Porque o meu filho teve um surto antes de dezembro, onde ele batia a cabeça no chão, onde ele batia a cabeça nas paredes, onde ele agredia as crianças, onde eu tive que tirar ele da terapia, eu tive que tirar ele da escola. E falo para vocês, quando eu falei que quebrou as minhas pernas, o nascimento do meu filho especial, é porque aí eu fui entender que nem dinheiro, nem nada serve em certos momentos. Um conjunto de conhecimento, sim. Mas a misericórdia de Deus, não é isso, mãezinha? Mas a misericórdia de Deus, mais essa rede maravilhosa de apoio de vocês aqui, que eu me senti tão acarinhada, tão acolhida por vocês. Mas o nível de suporte 3, primeiro que nível 1, nível 2, nível 3, em 80% vem com uma comorbidade. O que vem a ser uma comorbidade? Vem o autismo, mais associação, distúrbio do sono. O meu filho demorou 8 anos para dormir. Ele ficou acordado 8 anos? Não, ele não ficou acordado 8 anos. Mas ele não dormia. Dormia picado quando dormia. Então, vem com a comorbidade do distúrbio do sono, vem com a comorbidade da hiperatividade, do TDAH, da dislexia, aproxia, desarranjo gástrico. Então, seletividade alimentar, né, mãezinha? Com relação à seletividade alimentar, a gente pode entrar que o autista ele tem 3 comprometimentos mais severos, que é a socialização, a fala e o sensorial. E no sensorial entra a seletividade alimentar. Por quê? Porque, às vezes, fazendo uma comparação boba, mas para quem não sabe o que é autismo, enquanto a gente está ouvindo 50 decibéis de som, eles estão ouvindo 5.000. Então, é aonde, de repente, chega num ambiente, chega aqui, ele vai se desregular, ele vai entrar em crise, aonde a luz é mais alta, o ventilador é mais alto. Às vezes a pessoa está conversando lá fora na calçada, o autista está ouvindo aqui dentro.
Então, dividindo, eles vêm com essas comorbidades. O nível 3, então, nem se fala. O meu filho, ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem uma pontinha de TOD. Para quem não sabe, TDAH, transtorno do déficit de atenção. Ele tem hiperatividade. Como que uma criança vai para a escola aprender se ela não consegue sentar? E eu pergunto para vocês, inclusão, nível 1, nível 2. Nível 3, tem acompanhante, que a justiça, ela fornece acompanhante para as crianças hoje laudadas, não espontaneamente em sua maioria. Já visto que nós temos a doutora Tairine aqui, aonde nós temos escritório junto. A doutora Tairine já promoveu mais de 50 ações, porque nós temos as mãezinhas lá de Sumaré, aonde eu falo para vocês, é uma missão. Porque, gente, Sumaré, Campinas, do lado, deve ter advogado muito bom lá, mas muito bom. Mas não é mãe de autista. Não é mãe de autista. Não entrou na causa. Não deixou a família em Venceslau e não veio falar com vocês sobre o autismo na pele. E é aquilo que eu falei para vocês. Deus chama para grandes batalhas, grandes guerreiros. Então, a inclusão, que nem eu acabei de falar, a doutora Tairine, diga-se de passagem, de 50 mães, 51 ela ganhou as ações. Todas as crianças com acompanhantes. Para honra e glória do Senhor, em primeiro lugar, e ao brilhante trabalho dessa menina, que eu tenho orgulho de trabalhar com ela. Começou como estagiária e hoje não é meu braço direito, é meus olhos, é meu cérebro, é meu tudo. Mas, voltando, tá, eu consigo um professor acompanhante para o meu filho. Mas e aí isso na prática, como que é? Coloca o professor lá, o professor sabe menos do que nós. Eu tenho o caso de uma criança lá em Sumaré, onde ele tem estereotipia. Para quem não sabe o que é estereotipia, é o que vocês conhecem como mania. Para eles é estereotipia. A estereotipia dessa criança é pegar insetos e guardar no ouvido. Ele guarda no ouvido. Fizeram uma lavagem onde tiraram perna de inseto, pedaços de inseto. E essa mãe apavorada. E eu e a Tairine, nós entendemos já, na nossa vida, que isso é uma missão. Nós entendemos já que nós estamos no pelotão de frente dos guerreiros. Você, mãezinha, você está no pelotão de frente. Rê, você está no pelotão de frente. Dai, você está no pelotão de frente. Senhor prefeito, o senhor está no pelotão de frente. Achei muito lindo quando o senhor falou. Primeiro eu quero agradecer a Deus. Vocês todos aqui estão no pelotão de frente. Porque não é apenas a inclusão. Eu, particularmente, para mim, hoje, eu vejo, como mãe de autista, que tem o mais severo dentro de casa. Eu vejo que hoje as coisas elas precisam ser mais profundas. Eu vejo as coisas hoje como muito artificiais. Hoje elas estão muito artificiais, não é isso, mãezinha? Por quê? Porque nós precisamos dessas separações. Nós precisamos, tudo começa pelo acolhimento das famílias. Quando vocês olharem pela inclusão, primeiro acolha as famílias. Acolha as mães e os pais que estão juntos. Acolham as mães que foram abandonadas pelos pais, porque 80% delas são abandonadas pelos pais. Se mãe de autista é comparada a uma formiga levando um tiro de canhão, imagina se o pai fica
para ver o filho autista crescer. Então, acolhimento das famílias, comecem o trabalho pelo acolhimento dessas mães, acolhimento, porque o que acontece? Mãe de autista bem, autista bem. Eles são sensíveis numa proporção de que se essa mãezinha aqui chegar mal dentro da casa dela, eles conseguem captar. Eles entram em crise, eles regulam, não é isso, mãezinha? Eles ficam, aí nós mandamos para a escola, mandamos para a PAI, mandamos para a terapia. E eles chegam lá nervosos. Então, a mãe, ela precisa ser acolhida, a família, ela precisa ser acolhida em primeiro lugar. Para depois ser acolhido a criança autista. Uma mãe bem, um filho bem. Uma mãe mal, filho sem suporte nenhum. Porque quem cuida, quem vela, quem preserva, primeiro é a mãe. Com todo respeito a todos os pais aqui. Então, essa sociedade, ela precisa ter esse olhar da empatia primeiro com a família, com os pais. Porque aí o pai, mãe vai estar fazendo o acolhimento, o engajamento, vai estar fortalecendo com vocês. Porque a parte técnica, ela estudou. Vivenciar na pele, sentir na pele, é só eles. E falo para vocês, se eu viesse hoje como neuropsicopedagoga, como aplicadora do método ABA, nossa, o ABA é o único que dá resultados constatados para a criança. Tá, mas o que é ABA? Eu tive que estudar para saber o que é ABA. E vou falar para vocês. Eu me formei, eu sou aplicadora de ABA. Já apliquei em crianças. Olha que interessante. No meu não funciona. No meu não funciona. Mas que profissional é você que no seu não funciona? Eu, antes de ser profissional, eu sou mãe. E filho, às vezes, ele está cansado da terapia, ele está cansado da acompanhante da escola, ele está cansado de tudo isso. Então, o que acontece? Ele não vai assimilar. Ele não vai assimilar. Então, é uma tríade. É uma tríade. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O que é uma tríade? Escola, terapia, e o mais importante, o mais alto, é a família. Eu falo para vocês, todas as mães que estão aqui, escutem a experiência que eu tenho de mais de 10 anos como mãe e a experiência que eu tenho me debruçado e estudado. A terapia que mais funciona é a terapia do amor. É a terapia da família. É a terapia do acolhimento. Sabe por quê? Quando meu filho teve um surto no final do ano agora, porque ele estava usando Depaquene, olanzapina, Neosine, que um adulto toma 4 gotas, mãezinha, capota, fica não sei quantos dias dormindo. O meu filho, 60 gotas. Pondera. Pondera é a famosa fluoxetina, que a mulherada toma para ansiedade, que toma 10 miligramas, o meu filho tomava 40. Associada a todos esses medicamentos. E por último, nós colocamos o cannabis, que é o canabidiol famoso, que vem aí oferecendo propaganda de cura. E o que aconteceu? O meu filho surtou. Aí a neuro dele, que já não sabia mais o que fazia, buscou ajuda lá no internacional. E lá no internacional, claro, ela foi uma pessoa extremamente humana, tenho muita gratidão por ela. Tanto é que ela é médica do meu filho até hoje. Outra coisa, por que
o mais importante é a família, a tríade, o sexto sentido de mãe. Porque mãe não tem formação em medicina, mas o coração de mãe sinaliza o que está certo, o que está errado. Porque se a medicina curasse, se a medicina descobrisse, se a medicina fosse o auge de tudo, quando meu filho entrou em surto, a médica ia falar, é isso. A pessoa que fez a supervisão dela lá no exterior, que é uma estudiosa do autismo, é o grau máximo que existe, ela ia falar, é isso. Não descobriram. Sabe por que não descobriram? Porque nenhum autista é igual ao outro. Sabe por que não descobriram? Porque nós não temos acesso ao cérebro deles para saber o que se passa. E no meu caso, para piorar mais um pouquinho, ou melhor, não é para piorar, para eu estar aqui essa noite, o meu filho é não verbal. Vou falar para vocês a experiência que eu tive hoje no almoço. Hoje no almoço, ele almoçando, a hora que eu cheguei, ele pegou a minha mão, mãezinha. Ele pegou a minha mão e levou na boca dele. Quando ele levou na boca dele, que eu toquei, o dente estava mole. Aí a moça que me ajuda virou e falou assim, ontem ele falou para mim assim, ele não é verbal, ele não estabelece conversa, ele não interpreta, ele não entende. Mas as palavras básicas, nanone, manana, pão manteiga, essas palavras ele sabe falar. E ontem ele falou para a moça assim, tesoura boca, tesoura boca. E hoje, quando no almoço eu toquei, eu senti o dente mole dele. Eu pedi para a moça, eu falei, olha, eu tenho agonia, eu sou mãe, entendível, né? Pedi para ela, arranca o dente dele para mim, por favor. Gente, aquela criança que estava irritada, ela ficou calma. Ela centrou novamente. Ela se estabilizou novamente. Então, gente, tudo é importante na causa autista, mas coloquem como centro as famílias. Mãe, usa o seu sexto sentido. Quando você levar no médico, ele falar assim, olha, usa esse remédio, esse remédio, esse remédio, esse remédio, esse remédio. Se você sentir no seu coração, mãe, de diminuir o remédio, diminui. Pede orientação para Deus e diminui o remédio. Diminui. Assim como se você sentir, é claro, meu filho toma Risperidona, ele estava tomando 3 miligramas, um comprimido cortado ao meio, 1,5. Claro que eu não sou nenhuma louca de dar 10 comprimidos de Risperidona porque ele está pulando, porque ele está desregulado. Mas aumentei por minha conta para 3 e 3. Aí você vai falar assim, nossa, mas você não é médica, por que você fez isso? E se você mata seu filho? Ô, gente, como que eu vou matar meu filho depois de 10 anos, levando em 1.500 médicos, vendo a medicação que é dada, vendo a medicação que não é dada, vendo que é um menino que está com 10 anos, está com 1,50 m, como que eu vou matar essa criança? E outra coisa, Deus não me deu ele para eu matar ele. Deus me deu ele para mim cuidar, zelar, criar. Haja vista que... Qual é o maior medo de uma mãe de autista, mãezinha? Tá vendo? Ela sabe. Às vezes, se eu perguntar para vocês, que não é pai, mãe de autista, ou que às vezes trabalha na área, qual é o maior medo de uma mãe de autista? Porque a gente passa por 1000 medos, mas qual é o maior medo? A mãezinha respondeu, o futuro. Sabe por quê? Porque até a gente enterrar o filho perfeito, a gente pensa que a gente vai ter o filho, a gente vai criar, vai formar, ele vai formar a família dele e depois nós vamos morrer. Depois que nasce o filho especial, nós pedimos para ser imortais. Nós pedimos para Deus isso. Para ser imortais.
que só um pai e uma mãe de autista é que tem a capacidade para criar, lutar, sofrer, chorar, rir, não dormir. Só mãe de autista é que tem essa capacidade. Nós pedimos, quando o nosso filho perfeito morre, nós pedimos para nós nos tornarmos imortais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os autistas, eles são conhecidos como de vidro. Por quê? São extremamente sensíveis, como eu falei. Se você chegar em casa nervoso, ele vai sentir o seu nervosismo. Se você chegar calmo, o ambiente vai ser de calmaria. E para aqueles que não sabem, há 10 anos aproximadamente, um pouco mais, 144 crianças que nasciam, uma nascia autista. Aproximadamente 2 anos, 36 crianças nascem e uma é autista. E os estudos já dizem que nos próximos anos vai ser 1 por 1. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Que se você não tem um autista na tua família, se você não conhece um autista na tua família, você vai ter. Não é privilégio meu não, viu? Não é privilégio da mãezinha. Não é privilégio de quem não tem. Eles vão vir até vocês. Eles vão vir para a família de vocês. Acredito hoje que eles estão entre os conhecidos de vocês. Mas a ciência fala, cientificamente vai ser 1 por 1. Além disso, entrando na sensibilidade deles, 10% dos autistas são considerados sovantes. Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar, mãezinha, em sovantes? Vocês já ouviram falar em sovantes? Sovantes são aquelas pessoas que têm o QI acima da média. Pablo Picasso era autista, você sabia, Rê? Lionel Messi é autista, 7 bolas de ouro. De repente, vocês têm sovantes perto de vocês. É tudo desenvolver, como a mãezinha falou. O meu filho, ele não fala, mas ele aprendeu a ler com 3 anos e meio. Meu filho, com 3 anos e meio, ele lia. O meu filho, ele gosta de Pelé. O jogador Pelé. O meu filho, ele gosta de Ayrton Senna. O meu filho, ele gosta de Toquinho, Tom Jobim. Só música dos anos 80, de boa qualidade. Não sei com quem aprendeu, não foi comigo. Mas ele é um sovante. Muitas vezes a gêmea dele fala assim: ah, mãe, ele deve ter visto na televisão. Mas hoje existe playlist que deixa tudo gravado, então não tem como ser aí também. Mas ele nasceu um sovante. Às vezes não está nos 10% de um Lionel Messi, mas ele tem as qualidades dele, ele tem as inteligências dele. Tem uma engenheira que ela foi contratada para construir um prédio. Meu tempo acabou? Está acabando? Me avisa, por favor. Ela foi contratada para construir um prédio. E quando esse prédio ele foi edificado, ele estava na fase final, ela foi fazer uma visita. E nessa visita,
ela não levou uma caneta, ela não levou um bloco. Vamos dizer assim, 10 andares, 5 apartamentos por andar. Então, nós estamos falando de 50 apartamentos. E ela passou o dia entrando em cada apartamento desse, entrando em cada cômodo, sala, quarto, cozinha, banheiro. No final do dia, ela foi para o escritório dela, se debruçou na frente da bancada e ela começou a relatar o que faltava em cada um desses apartamentos, em cada um desses cômodos, fotograficamente na memória. Então, esses são os autistas. Não são iguais, cada um na sua particularidade. Não são iguais, cada um nos seus níveis. Os seus 2 autistas, mãezinha, eles são iguais? Totalmente diferentes, né? E olha que interessante, olha que interessante. Eles foram gerados, eles são idênticos, né? Bolsas diferentes, porém gerados no mesmo ventre, da mesma mãe. Por mais que seja pouco, mamaram o mesmo leite. Criados pela mesma mãe, mas são diferentes. Assim como se eu começar a conversar com ela, o Davi não é igual. Assim como o Davi, ele é diferente da Ana. Davi atípico, severo 3, e a Ana típica. Então, eles são diferentes. Inteligentes, com potencial, eles podem se desenvolver. Mas eu clamo a cada um aqui nessa noite que seja realmente guerreiro, que nem vocês viraram um para os outros e falaram, você é guerreiro. Então seja realmente um guerreiro, fazendo essa escalada da família, do autista, da sociedade. A gente, para ensinar a sociedade, primeiro a gente precisa saber. Até onde eu sei para eu poder ensinar para a sociedade? Até onde eu incluo para eu poder pedir para a sociedade incluir? Particularmente falando de mim mesma. Até onde eu quero que o meu prefeito, que as políticas da cidade, elas façam, mas e eu, individualmente, o que eu estou fazendo? Estudar é chato, toma tempo, tá? Mas o que eu sei do autismo? Então, para fazer, eu tenho que saber primeiro o que eu estou fazendo. Ninguém faz um pão sem saber a receita de um pão. Ninguém abraça uma causa sem saber mais profundamente sobre essa causa. Porque eu acredito que a maioria aqui nunca parou para pensar que de uma divisão de 3 níveis, existe também uma divisão de 2 níveis. Que eu acho que é uma coisa que tem que ser muito conversada, bastante cogitada, bastante falada. Com relação às demais coisas, né, que são mais objetivas, os autistas têm os direitos deles, têm na área previdenciária, tem aí BPC LOAS, né, tem o auxílio, que essa parte aí, acredito eu, assim que vocês começarem a se reunir, vão ter oportunidade para estar falando sobre isso, para estar aprendendo sobre isso, tem direitos. Ah, por que lá na lei está falando que tem direito e eu tenho que entrar judicialmente para ver o meu direito ser atendido? Eu, particularmente, digo para vocês
que o mundo não estava preparado, nós não estávamos preparados para o autismo. Minha querida representante da UAB, precisamos ter representantes, porque, na verdade, nós estamos num colapso. Aonde a gente, às vezes, entra com uma ação pedindo um acompanhante, aí a gente fala assim, a educação não está dando o acompanhante para o meu filho que é autista e tem direito. Eu pergunto para vocês, será que a educação tem a quantidade de profissionais capacitados para colocar um para o teu filho? Então, são coisas que têm que ser vistas mais de perto, ser acompanhada, ter mais empatia, maior conhecimento, maior estudo, ter mais intimidade com tudo isso. Começar, eu sempre digo que tudo na vida tem que ser degrau por degrau, não do meio para cima, mas uma coisa de cada vez. Previdenciário. O meu filho, que nem a mãezinha tem 2 filhos, aí a lei previdenciária fala, olha, se tem um tem direito, o outro não tem. Então vamos correr atrás disso também, vamos conhecer, saber a respeito. Professor acompanhante. A minha experiência com professor acompanhante, porque o que acontece, que nem eu falei, nós temos só perto de Sumaré, mais de 50 ações dessa, a nível Juntai Epitácio, Venceslau, né, Thay? Vamos falar em 200, 250. Inclusive, eu fui assistir uma palestra esses dias, onde o palestrante falava, você entra e pede a liminar, com 3 dias você tem a liminar. Começou a me mexer por dentro de mim, eu peguei e falei, não, eu preciso perguntar para ele. Aonde que é isso que o senhor está falando? Aí ele falou, olha, é em tal cidade. Aí eu peguei e falei, então, é porque eu tenho mais de não sei quantos processos lá. Não estou falando para vocês que eu sou boa, não, tá? Eu estou falando que Deus, Ele coloca os guerreiros na frente da batalha, tá? Então, esse lugar que esse advogado falou, nós estamos em inúmeros processos. E eu fui obrigada a falar para ele, doutora, olha, eu tenho processos aí também e não funciona assim. Na época ainda era até a febre, era a ecoterapia, porque para quem não sabe, são inúmeros os benefícios que o cavalo, o contato do autista com o cavalo, ele tem. E eu, por entrar com ações de ecoterapia, porque o município já tinha um convênio firmado para isso, aonde a gente não conseguia as liminares, conseguimos mais, depois de mais de anos, às vezes, né, Thay? Então, o que acontece? Não é bonito e simples como se pinta. Isso falando do judiciário, aí partindo para a parte da educação, essas inúmeras mãezinhas que nós temos, aonde eu vejo que era tão mais fácil ter um advogado lá perto de Campinas, né, doutora? Na própria cidade deles, contratar lá. Outra coisa, hoje em dia tem tanto golpe, tanta fraude, eu vou mandar um link de cartão para o meu cliente lá em Sumaré, o cliente confia em mim, paga os honorários, mas é porque depois eu não entendia, eu mesmo me questionava, falava assim, Senhor, como que uma pessoa lá perto de Sumaré confia em mim que nunca viu? Para a gente confiar em quem a gente vê já é difícil. Mas, missão, guerreiro, guerra. Aí eu entendi, porque eu comecei em 2020. O que todo mundo está achando bonitinho, meio começando agora, em 2014, com o nascimento do Davi. Aí, com um ano e pouquinho, já comecei a primeira ação, porque a Unimed já negou, não vai pagar o tratamento do seu filho, né? Doença pré-existente, opa, pera lá, doença pré-existente? Autismo não é doença. Se fosse doença, você ia na farmácia, comprava o remédio, tomava e ficava curado. Já tivemos êxito, já lá atrás, a Unimed teve que pagar e já virou aquela febre, e foi. Chegamos em Sumaré, acompanhante, a gente ganhando os processos. Mas aí eu entendi
que, na verdade, não eram as acompanhantes, eram as mães. Por quê? Porque teve mãe que eu entrei em 2020, que ela me procura até hoje. E ela não me usa, doutora, como advogada. Ela me pergunta, olha, Dani, continua dando acompanhante para o meu filho, que você conseguiu, que o escritório, a Tairine, conseguiu em 2020. Mas de 2020 para 2021, o filho já foi para outra série, outra acompanhante, 2022, 2023... Tá, 2025, Dani, eu queria conversar com você. Porque a acompanhante dele não tem diploma de especialização. Aí eu pergunto para a mãe o seguinte, tá, mas como que ela é na prática? Ela tem a empatia? Como que o seu filho é com ela? Ela não tem um diploma de especialização, mas meu filho faz a tarefa que ela pede. Meu filho come, meu filho bebe, meu filho vai no banheiro, meu filho... Eu falo, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Entre um diploma e uma profissional que tem empatia, escolha sempre uma que tem empatia. Até mesmo porque não foi nem você e nem a educação que escolheu para o teu filho. Foi Deus que colocou essa pessoa na vida do teu filho. Aí começam as mãezinhas a entrarem na compreensão. Então, eu acho que já me alonguei demais, né? Falei demais, né? Eu tenho né? essa característica, né? Então, assim, eu queria partilhar, acredito que tenha partilhado um pouco com vocês da minha experiência, né? Desejar para vocês um excelente Abril Azul e que, na verdade, não seja um excelente Abril Azul, mas um excelente anos por vir azul. E que assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a Dai mais uma vez pela oportunidade. Nosso mestre de cerimônia, que é um querido, né? A mãezinha, a Rê, tá? E não me estender mais, e eu agradeço esse tempo que eu passei com vocês e espero que eu possa ter agregado alguma coisa ao conhecimento de vocês, mas principalmente ao coração de vocês, tá? Uma boa noite, muito obrigada.